Olá pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Hoje eu tenho um relato para vocês. Quero avisar vocês que o relato, aquele que eu falei que é um dos maiores aqui no canal, que vai ser muito forte e impactante, eu ainda não terminei de ler. E assim que eu terminar, eu venho gravar. Eu tenho que pegar um dia que eu esteja bem assim, disponível no sentido de horário, para que eu me dedique 100%, porque eu creio que esse vídeo vai demorar para gravar e depois para editar também vai ser um processo. Mas olha, gente, eu posso já adiantar para vocês que é muita cura e libertação ali naquele relato dela, no testemunho de vida dela, desde a infância, porque ela não só relata o que ela viveu, mas ela consegue falar o porquê dos comportamentos dela, porque assim Deus faz. Depois que Ele revela, que Ele nos liberta disso, Ele nos mostra o porquê das nossas ações, reações, porquê de tanta dor, e aí tudo faz sentido, e é por isso que eu sei que vai abençoar, transformar e libertar e curar muitas e muitas e muitas vidas através desse relato também. É algo diferenciado, vocês vão entender. Eu vou tentar fazer o meu máximo, o meu melhor, para que eu traga aqui no próximo vídeo. Não sei quantas horas vão ser, não sei se vai dar para fazer tudo num vídeo só, mas eu vou tentar deixar tudo num vídeo só, porque eu sei que quando divide em duas partes, depois algumas pessoas acabam se perdendo para assistir o restante. Mas vamos que vamos, ok? Deus é mais, firmes e fortes aí nessa fé. Esse relato de hoje muito forte, eu tenho visto assim algo que tem se repetido, né? Conforme vocês vão dando o relato, desde a infância um pouquinho, contando como é que foi a sua criação, como tem coisas parecidas, né? Quando existe um pai, uma mãe, uma família disfuncional. E isso leva, assim, cura, libertação. Eu tenho visto isso, tenho escutado de várias pessoas, agradecendo, inclusive, por todos os relatos, de todos vocês que estão se dedicando a isso, para ajudar outras vidas, porque realmente tem feito a diferença. Deus é maravilhoso, eu dou glórias a Deus por Ele, acima de tudo, a Ele, e depois a vocês que estão aí fazendo parte dessa conscientização também. Vamos então começar essa leitura, né? Esse relato, ele é curto, mas bem profundo, eu gosto muito. Avisando vocês que sábado agora tem encontro bíblico. Nós vamos ter mais um sorteio do curso de formação em terapeutas, começa às 19 horas. Você só precisa estar no grupo do WhatsApp, que eu vou deixar aqui abaixo, na descrição desse vídeo e também nos comentários. Lá no grupo eu vou mandar o link, você só precisa entrar na hora do estudo bíblico. Nos primeiros 5 minutos, quem chegar até as 19h05 estará concorrendo a um curso da formação de terapeutas que começa dia 21 de maio, ok? Vamos lá então. Ela diz assim: olá Cris, graça e paz, graça e paz. Tudo bem? Tudo bem. Ela diz: amo seus vídeos e sou grata por pessoas como você serem levantadas por Deus para nos trazer luz em nossas vidas. Meu nome, ela falou o nome dela, eu vou mudar, vou chamar ela de Cíntia. Meu nome é Cíntia e hoje eu tenho 41 anos. Cris, vim de uma infância de muitas necessidades materiais e emocionais. Na minha infância sempre fui uma criança muito carente. Minha mãe sempre trabalhou fora e meu pai poucas vezes trabalhou. Ele cuidava de nós, os filhos, e éramos em quatro irmãos. Meu pai sempre foi muito ignorante e violento e éramos crianças muito arteiras, curiosas, e ele a cada arte eram gritos e surras. E minha mãe, como trabalhava fora, não tínhamos muito contato com ela. Quando ela chegava do trabalho, ele nos expulsava de perto, dizia: sai, sua mãe está cansada, ela precisa respirar. E eu percebia que ela ficava com um ar de satisfação e não contrariava ele. Uau! E ela continua: Cris, eu sentia muito a diferença que minha mãe tinha comigo. Sempre que saía eu chorava e implorava, mas ela nunca me levava. Sempre levava a minha irmã mais velha, que era a escolhida. Eu era a segunda filha. Cris, fui crescendo uma menina tímida, cheia de complexos, e aquela rejeição me causava muitos conflitos a ponto de achar que não era filha deles. Isso acontece muito, mas ela diz assim: mas eu era filha deles. Fui crescendo nesse ambiente, ouvindo meus pais falarem mal de mim, fazer comparações, e meus pais se apoiavam sempre sobre o tratamento que ambos nos davam. Minha mãe era muito fria, sempre falava que os parentes não prestavam, fomos criados isolados da família. Nunca conheci tios e avós, nem primos. Uau! Somente um tio e uma tia e 2 primos, e convivemos com eles muito pouco tempo. Detalhe, Cris,
Essa minha tia me detestava, desfazia de mim, comprava presente para minha irmã mais velha e eu ficava ali olhando, me sentindo um nada. Minha mãe nunca intervia por mim, olha. Quando completei meus 13 anos, eu me sentia muito sozinha e que não era amada por eles. Então planejei meu suicídio, meu pai do céu. E ela disse, sim, Cris, a vida não fazia sentido para mim. Que triste. Eu buscava uma explicação para aquela falta de amor e acabei me culpando. E eu achava que eu era um estorvo na vida dos meus pais. Por isso eles não me amavam. Gente, com certeza, tudo aqui que ela está dizendo, vão ter muitas pessoas que estarão aqui se identificando. Ai, é assim, né, que o inimigo tenta fazer, já para destruir a nossa identidade desde lá de cedo. Mas Deus já nos escolheu antes da gente vir aqui para esse mundo. E Ele tem um propósito maior para ser cumprido através de nossas vidas e em nossas vidas. E vamos continuar para ver qual foi esse propósito na vida dela. Ela continua dizendo, lá fui eu, Cris, escrevi uma carta contando como eu me sentia e tomei veneno. Quando estavam começando os efeitos, acabei contando o que havia feito. Cris, me levaram para o hospital me xingando que eu só dava trabalho. E ela dizia, eu em lágrimas, eu só queria ser amada. Os médicos disseram que meu caso era grave e se não morresse ia ficar com sequelas. Mas o Senhor tinha planos maiores que os meus. Me salvaram e lembro que acordei e ouvi um médico dizendo, e ela coloca entre parênteses e tudo em letra maiúscula, se queria morrer, por que não se jogou na frente do meu carro? E riram. Gente, aí eu já digo, você acha que não tem médico psicopata? Tá cheio. Muitos são cirurgiões, inclusive. Não tô dizendo que não tem médicos bons, a maioria sim são bons, mas eles se infiltram sim dentro da medicina, eles já estão no sistema. Dentro das escolas, dentro de tudo, das igrejas inclusive, principalmente, como líderes. Exato. É só Deus para nos guardar. E ela diz que teve a sensação de se sentir um nada. Só eu sabia como estava por dentro ali uma criança precisando de acolhimento e ouvindo isso. Tive alta e voltamos para casa, meus pais nunca tocaram no assunto da carta e a vida seguiu. Fui crescendo e tudo de ruim era atribuído a mim. Não tinha amigos, pois a minha mãe sempre criticava minhas amizades, que meninas que se maquiavam, usavam roupa curta, eram vagabundas. E Cris, minha casa, era tão precária, tinha tanta miséria que eu tinha vergonha. Minha mãe nunca cuidou ou se importava de nos dar uma condição melhor, pois preferiu deixar meu pai em casa para ele ser dela e nós pagamos, passando todo tipo de necessidades. No fim do ensino médio conheci o Paulo e ele se interessou por mim. E eu, Cris, devido a me sentir um nada, não acreditava que alguém poderia gostar de mim. Sempre ouvi que era feia e minha mãe, ela só elogiava os filhos dos outros. Os dela sempre chamava de beiçudo. Olha essa orelha e esse nariz. E ela e o meu pai riam. Enfim, esse tal Paulo insistiu e começamos a namorar. Aí, mal eu sabia que ele abriria a porta para um sofrimento ainda maior. Eu achava que ele seria meu resgatador. Então, quando terminei o ensino médio, ele foi até a minha casa e me pediu em namoro. Nesse tempo, eu e a minha família íamos para a igreja, mas lá em casa nunca mudou nada. Cris, o namoro continuava, Paulo ia na igreja e dormia o culto todo. E Cris, ele não trabalhava, falava mal dos avós, os quais o criaram. Eu nunca fui na casa dele e eu tinha vergonha de que a família dele me achasse feia. Devido a isso, nunca os conheci. Gente, olha quantos traumas, né? Os meses foram passando e na minha casa tudo piorava. Meus pais tinham mania de esconder alimentos, como bolacha doce. A gente não podia comer nada sem eles darem. Cris, eu queria muito ter uma família. Era um sonho. Então, eu e Paulo acabamos tendo relação sexual. Ele falava que era virgem também. Olha, e eu também era. Cris, quero compartilhar algo que não sei o que houve, mas eu lembro que quando terminamos o sexo eu senti um vazio dentro de mim. Sabe, não sei explicar, parece que naquele momento algo saiu de dentro de mim e ficou um vazio. Deve ter sido ele que levou, te sugou, né? Sugou tua alma lá pra ele, tá repreendido. E aí ela diz, voltando ao acontecido, após a relação ele falou que eu não era virgem. E eu disse, lógico que eu sou.
E ele disse que não acreditava, e eu, boba, deixei pra lá, mas dentro de mim doeu muito ouvir aquilo. Mas seguimos, e ele não trabalhava, sempre aparecia em casa. Cris, me envergonho disso, mas eu cega acabei mentindo que estava grávida dele para forçar ele a me tirar daquele lugar. Uau! Ele conseguiu uma casa e fomos morar juntos, mas logo minha força de gravidez foi descoberta e ele pareceu não se importar muito. Cris, eu era louca para engravidar dele, mal eu sabia que Deus estava cuidando de mim e eu me jogando para o sofrimento. Certo dia um irmão falou para mim, na igreja: moça, eu não conheço você, mas o Senhor me manda te dizer que esse homem não é para você e se você insistir vai chorar lágrimas de sangue. Mas eu já ali envolvida, eu não queria voltar para trás, então não dei ouvidos. Ele me deixava sozinha e dizia que ia trabalhar de sexta, sábado e domingo à noite. Mas dinheiro que é bom, nada. Tinha vezes que ele parava e me dizia: tô vendo a pombagira, você quer que eu descreva como ela está vestida? E eu dizia: eu não tenho medo, Jesus é maior. E ele ria, Cris. O amigo dele que cedeu a casa precisava voltar e acabamos indo morar na minha mãe. Ficávamos na sala e quando tinha oração ele sempre manifestava demônio. Mas Cris, hoje, mais madura, sóbria, eu acho que ele fingia, porque às vezes até quando eu pegava a Bíblia ele ficava supostamente endemoniado. Nesse meio tempo ele arrumou uns bicos porque o meu pai não trabalhava, mas não admitia outro preguiçoso lá, de boa. E ela dá risada, kkkk. Quando ele me deu o dinheiro do tal trabalho noturno, como eu era besta, dei um pouco para os meus pais e o resto comprei roupas para ele. E ela disse sim, e para mim nada. Eu pensava que esposa tinha que pôr o marido à frente dela. Detalhe, na casa dos meus pais, se tivesse um bife, o meu pai comia e nós ficávamos sem. Yes, narcisista, né? Bom, teu pai e tua mãe, né? Bem tóxicos. E ela diz: Cris, teve vezes do Paulo me roubar e ajudar a procurar. Sim, certa vez ele roubou um chocolate em um mercadinho, o dono era amigo da minha família. E contou quando ele foi questionado pelo meu pai e ele chorou e disse que eu infernizava ele e que queria as coisas e ele se viu obrigado a fazer o roubo. Olha isso, pôs a culpa em você. Eu roubei porque você queria e eu não tinha dinheiro, então foi por causa de você. Por isso que eu roubei, não é porque eu sou um mau caráter, não, e eu fiz isso porque eu quis, não. Culpa é sua que fica pedindo as coisas toda hora. É, desse jeito. E meus pais ficavam do lado do traste. Os pais dela ainda defendiam ele, gente. A culpa era dela. Cris, isso já ia completar 1 ano que estávamos juntos e eu orando, pedindo a Deus que ele mudasse. E numa noite ele fez sexo comigo, disse que me amava e fomos dormir. E eu sonhei que ele ia embora e eu me via grávida. Acordei e contei esse sonho para minha irmã. E ele ainda estava dormindo. Cris, quando ele acordou, ele simplesmente falou pra mim: não dá mais certo e tô indo embora. E eu, surpresa, perguntava por quê? E ele dizia: não tenho porquê, só tô indo. Pega minhas coisas que tô indo. E foi o traste. Glória a Deus, livramento. Cris, foi idêntico ao sonho, me senti humilhada, todos ali da família me olhando com ar de piedade. Fui para o banheiro e chorei muito. Mas lembrei do sonho, sequei as lágrimas e jurei para mim mesma nunca mais chorar por esse traste, e assim eu fiz. Passando uma semana descobri que estava grávida. Sim, grávida, sem emprego, sem esperanças e naquele inferno que era viver na casa dos meus pais. Quando contei para minha mãe, ela teve uma reação até que boa, e o meu pai também. Mas minha mãe me chamou e disse: vamos te ajudar a cuidar da criança, mas se você for atrás daquele vagabundo, aqui você não fica mais. Cris, eu ali abandonada, sem esperança, fiz como ela queria, sofri muita humilhação. Eles diziam assim: agora temos que cuidar da única mocinha que temos, que era a minha irmã mais nova. E nessa época a mais velha já tinha se casado. Tive gravidez de risco e então sempre tinha que ir acompanhada com a minha mãe. Uau! E ela me maltratava, fazia caras e bocas, mostrava sua insatisfação em ter que me acompanhar. Realmente eu estava chorando lágrimas de sangue. Lembro que uma vez no ônibus eu passei mal e vomitei e ela me olhava com tanto ódio e não me acolheu. E eu ali, Cris, me sentindo um nada, um lixo, um estorvo.
Quando minha filha nasceu, ela não me ajudava com nada e minha bebê chorava muito e eu ali sozinha não tinha para quem pedir ajuda e ela fechava a porta do seu quarto e dormia a noite toda. Sem empatia, né? Seres das trevas. Cris, eu comecei de uma certa forma a não gostar da minha filha. Eu ficava muito nervosa quando ela chorava e eu estava acabada. Certo dia fui tomar banho e estava de resguardo. Quando procurei uma roupa confortável, descobri que eles haviam excluído minhas roupas da lavagem. Cris, as minhas roupas estavam podres e a dela toda lavada. Minha filha foi crescendo e já necessitava de tomar leite e aí começaram as humilhações. Meu pai escondia a lata de leite no guarda-roupa porque, segundo ele, eu comia. E quando a bebê tinha que mamar, eu ia até o quarto dele e dava a canequinha e virava de costas para ele pegar o leite onde estava escondido e pôr o tanto que ele achava suficiente. Quanta humilhação, meu pai do céu, isso é tortura, meu pai do céu. Absorventes também não me deram e eu usava panos velhos. Quando ela fez 9 meses, arrumei um emprego e minha mãe nessa época estava desempregada em casa e ajudava a minha irmã a cuidar enquanto eu trabalhava. Eu dava todo o meu dinheiro para eles e minha mãe aos poucos ia tirando minha autonomia de mãe. Eu não podia opinar nada sobre os cuidados do meu filho, sobre educar e que eles diziam que eu não sabia de nada. Nesse tempo, quando a minha filha fez 2 anos, eu perdi o emprego e ela já estava bem apegada à minha mãe. A chamava de mãe e tudo. É desse jeito que essas mulheres fazem, gente. É surreal. Até que um dia eu tomei coragem e disse: sua mãe sou eu, ela é sua avó. Quem sofreu para ter você, horas de trabalho de parto, fui eu. E pensei que iriam me humilhar, mas os dois ficaram calados. E nesse tempo, Cris, minha filha aprendeu a me ameaçar. Quando eu a chamava a atenção de algo, ela dizia: vou contar pro vovô, ele vai fazer você chorar. E ria. E eu me anulava com medo e íamos para a igreja. E nesse meio tempo mudamos de igreja. Nessa igreja tinha um pastor amigo da família e ele era um senhor de uns 58 anos. Nesse tempo também conheci um rapaz e ele se interessou por mim, mas ele me perseguia. Resumindo, um dia eu estava na rua conversando com um conhecido e ele foi até lá. Falou que eu estava brincando com ele e cortou meu rosto com uma navalha. Meu pai! E ela diz, depois ele ligou na casa dos meus pais e falou que tinha me matado. Que louco! Mais um trauma e complexo para eu carregar. Logo depois que me recuperei e fiquei com o meu rosto marcado, começaram a ter trabalhos de jovens na igreja e aquele tal pastor se responsabilizou em me buscar em casa e levar para esses cultos à tarde. Cris, os meus pais sempre me difamaram e falaram também mal de mim para esse pastor. Pediam ajuda para ele como se eu fosse um demônio. Ele sabia de tudo, percebia como era o ambiente da minha casa. Então, ele comprava no caminho lanches, bolacha, tudo o que eu não tinha para comer em casa. Ele me dava na rua. Mal eu sabia que ele estava com outras intenções. Ele falava que ele sabia que eles me maltratavam e que eram injustos. Na igreja ele sempre me dava honra, oportunidade e sempre me apoiava. Mas se mostrava muito ciumento quando passava algum rapaz e ele estava sempre observando pelo retrovisor do carro minha reação. Uau! Eu acho interessante porque aqui você falou que ele tinha 56 anos e você tem 41, né? Não sei na época quantos anos você tinha. E ela continua. Sem perceber, eu fui me apaixonando sim, me envergonho disso. Até que um dia uma irmã precisou de mim para ficar com um de seus filhos pequenos e fui. Ele apareceu lá, Cris, e disse que estava passando. Olha isso! Disse que estava passando ali, enrolou e quando ficou tarde ele pediu para ficar lá e eu aceitei. À noite coloquei as crianças para dormir e ele ficou em uma cama e eu do outro lado em outra. Quando de repente eu senti a mão dele em mim. Cris, acabamos transando. Cometi esse pecado, me envergonho muito disso e depois disso virei sua escrava para satisfazê-lo. Ele parou de comprar os lanches, falava que eu estava engordando e ele chegou a fazer sexo comigo dentro da igreja, em cima do altar. Meu Deus, um pastor, hein? Falso pastor, com certeza, mais um deles. E ela diz, nesse momento eu estou chorando e queria poder voltar no tempo e nunca ter ferido o Senhor dessa forma suja e imunda. Quando foi à noite, ele fazia o culto e revelava, sapateava e tudo mais. E ficamos por um tempo nessa vida de se encontrar às escondidas.
Ele falava que era separado da esposa e que dormia no sofá, e eu acreditava. Ele nunca me beijava, só selinho, e ele me usava sempre. Nunca se preocupou comigo. E quando ele percebia que eu estava ficando distante, chorava, dizia que me amava, que queria largar tudo, mas que a mulher dele estava muito doente. E depois de um tempo ele não me assumia e eu pensava que era por morar no mesmo bairro. Então peguei as minhas coisas e uma amiga conseguiu uma casa para eu morar e ele foi junto. O acordo era eu não pagava aluguel e ele ia terminando a casa que faltava acabamento. Pois bem, ele não dizia nada, na casa só comprava o básico e me deixava nessa casa sozinha. Desligava o celular e sumia. Quando aparecia, me usava e sumia, só com promessas. E uma vez tive uma suspeita de gravidez e ele foi na farmácia e comprou um abortivo para eu tomar, mas eu não tomei. Nessa época, minha filha ficou com meus pais, pois não deixaram eu tirar ela de casa, e eu fui covarde e não lutei. Eu nem sabia que tinha capacidade. Minha mãe sempre falava que mulher sem marido ninguém respeita e que mulher só era respeitada com um marido. Nesse tempo, eu comecei a fazer uma reflexão sobre o rumo da minha vida e decidi ir embora. Tinha um casal conhecido da igreja e pedi para eles me deixarem ficar na casa deles. Esse tempo todo que fiquei fora de casa, meus pais nunca me procuravam. Só tinha o apoio da minha irmã mais velha, que não sabia dessa situação com esse pastor. E ela foi uma pessoa que Deus usou muito na minha vida. Quando éramos pequenas, eu odiava ela por causa das comparações da minha mãe. Eu a invejava e pedi muito a Deus e Ele colocou um amor entre nós e muita comunhão. Gente, olha o que uma mãe faz, né? Joga um filho contra o outro, fica, comparando, e aí, no caso, você acabou tendo raiva dessa irmã, mas nunca foi a irmã que fez algo contra você, mas sim o desprezo dessa mãe, tratando bem a outra e rejeitando você. E tudo isso é de propósito, tá? Porque elas fazem essa divisão para elas ficarem no controle, no poder e ficar você dependente dela e a outra também. Tentar lá buscar aprovação e tudo, e ela tá no controle, mas destruindo relacionamentos dos outros, à volta. Muita maldade. E ela fala, voltando ao pastor, e ela coloca pastor mônio, de demônio. Quando ele apareceu lá, eu já estava com tudo arrumado. E Cris, eu passei a sentir um cheiro tão horrível vindo dele que mal conseguia me aproximar. Carregamos o carro e ele me deixou na esquina da casa desses irmãos. E eu fiquei lá como uma ninguém esperando eles chegarem da igreja para eu entrar. Nesse meio tempo, ele não me dava paz, ligava toda hora, mas eu não suportava mais aquele cheiro que eu sentia quando ele se aproximava. Uau! Certo dia, meu irmão, mais novo, passou lá na frente e me viu sentada na varanda deles, derrotada, e ele me chamou e chorou. E disse que eu tinha família e que ia ver com a outra irmã para me ajudar. E ela diz, eu não queria voltar para a casa dos meus pais, pois sabia que seria pior do que antes. Então fui ficar na casa da minha irmã mais velha, que estava reformando para ela se mudar e não tinha porta nem muro, e fiquei lá no chão. E quando foi mais à noite, o pastor Mônio apareceu lá, ignorou o estado que eu estava ali miseravelmente, me usou e foi embora. E nessa mesma semana perdi esse meu irmão, ele foi assassinado. Meu pai do céu. Devido a isso, voltei para a casa dos meus pais para ajudar com os trâmites e enfim, foi aí que aos poucos fui me afastando desse ser. Ele me ligava, me ameaçava que ia me matar se eu não ficasse com ele, mas cada vez eu estava mais distante. Até que um dia, cansada de tudo isso, cortei o chip do meu celular que ele me deu e mudei de número e ele ficou sem acesso a mim, para a honra e glória do Senhor. Detalhe, Cris, ele uma vez me disse que quando ele percebia que eu me afastava dele, ele fazia simpatia para eu procurá-lo e segundo ele, eu o procurava. Simpatia quer dizer macumba mesmo, né? E esses seres não têm limites. Eu me arrependo tanto e não sei se ele é narcisista ou um ser maldoso, mas ele quase destruiu minha vida. Cris, eu sei que aceitei tudo isso e já me culpei muito por isso. Minha história é muito mais longa, mas hoje sou serva do Senhor e através de seu canal descobri meu chamado e estou estudando para ser terapeuta para que possa ao menos ajudar uma mulher que seja. E eu já ficarei grata ao Senhor. Obrigada por ser essa pessoa linda que você é
E creio que muitas vidas serão libertas através da sua vida. Glória a Deus por isso. E ela diz: os seus vídeos têm aberto muito meu entendimento. Um grande abraço. Ah, obrigada. Muito obrigada mesmo. Eu gosto dos detalhes assim, sabe? Foi bem forte esse relato e realmente dá pra ver que tem uma dependência muito forte, né? De aceitar todas essas coisas. Eu creio que você já deve ter feito terapia, né? Você está estudando para ser terapeuta, mas antes mesmo disso, ou junto a isso, você precisa fazer terapia. Se ainda não foi feito um trabalho de cura e libertação para essa dependência emocional e todos os traumas que você viveu na tua infância, né? Toda essa rejeição, desprezo e tudo mais. Tudo isso tem que ser, né, guardado. Eu sei que foi um resumo que você fez, você mesma falou aqui que hoje você está com Jesus, que você se arrependeu de tudo isso, e eu quero deixar aqui uma palavra para todos, porque é assim, gente, esse é o cuidado que nós devemos ter, porque o inimigo usa a vida dessas pessoas amarguradas, cheias de ódio, para nos levar para onde eles estão, trazendo decepção para você cair no pecado, porque isso vai levar você, né, para o fundo do poço, destruindo tua identidade. Por isso que Deus tem que estar acima de tudo em nossas vidas em primeiro lugar. E você precisa tratar essas dores emocionais, muitas vezes físicas também e espirituais principalmente, porque senão você cai. E aí você não aguenta. Muitas pessoas entram em depressão, veja bem, ela tentou suicídio. Veja como afeta a vida da pessoa no convívio de pessoas assim, né? Pessoas com ódio dentro de si e que tentam jogar esse ódio, fazer com que os outros sofram lá junto com eles. Porque ver a nossa alegria, a nossa luz que vem de Deus, o nosso Criador, incomoda demais. Então, cuidar, se entregar ao Senhor, confessar os pecados, se arrepender, pedir perdão, perdoar, e aí sim viver o propósito que Deus tem para você viver. E assim, errar, errou. Se arrependeu, Deus fala, está perdoado. Sigas, mas não peques mais, porque senão vai ser pior. Então é buscar obediência ao Senhor, arrependimento e uma nova vida, uma renovação da sua mente. Viver do Espírito, uma nova criatura, viver do Espírito. E isso é somente através de Jesus Cristo, Senhor e Salvador. É só nele que existe vida. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ok? Ele não obriga ninguém, podemos fazer nossas escolhas. E glória a Deus por sua vida, que diante de todas essas dores que você passou, isso não te contaminou. E no fim, você aceitou a Deus, a Jesus, e por isso eu creio que daqui para frente será um novo recomeço, para você poder de verdade ajudar outras vidas através de tudo aquilo que você já superou. Eu creio que você já superou, porque aqui não tem os detalhes. É isso, gente. Deus abençoe. Juntos somos mais fortes, seguimos firmes nessa força, nessa fé. Deus é mais. Glória a Deus por tudo isso que Ele tem feito em nossas vidas e através de nossas vidas também, para honra e glória dEle. Beijos no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!